Continuando, né? Sei que vocês não devem estar aguentando mais, gente, mas vamos lá, vamos continuar. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos falar agora sobre o inciso primeiro do acolhimento institucional e o acolhimento familiar, né, que são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho isso aí. Quando todas as formas, né, de reintegrar essa criança ao seio familiar, né, de ordem geneticamente falando, né, a sua família natural, todos, né, as orientações, né, o acompanhamento foi feito e ainda assim essa criança não conseguiu a sua reintegração, nenhum parente, né, de família extensiva tem um interesse sobre a guarda e proteção dessa criança, essa criança é levada realmente ao acolhimento institucional, que são, né, as ONGs que a gente conhece, já ia falar asilo, né, asilo não, gente, os abrigos, né, que atendem essas crianças, que vão ficar ali para futura adoção, tá, que também isso ainda não é o fim, a adoção não é o fim da situação dessa criança não, tá, tem outros caminhos, outros trâmites. E aí, quando isso acontece, é importante que se tenha aí essa transição familiar, é possível a colocação de família substituta. Então, essa família substituta tem todo, como é que eu vou dizer, tem todo um processo, tá? A gente vai até a instituição, né, de possível adoção. Chegando nessa instituição, né, a gente tem lá uma triagem que é feita, a idade da criança, né, se são de pais vivos, de pais já falecidos, né, a gente precisa conhecer qual é o contexto social o qual essa criança estava inserida, qual realmente é os maus tratos, deve ficar tudo registrado, o que essa criança sofria, né? E aí ela vai para essa família substituta, que ela, por enquanto, ela fica só visitando, muitas das vezes ali no próprio abrigo, né, na própria instituição, e depois, dependendo da situação, né, que aí fica realmente sob o poder judiciário de julgar, né, a questão dessa família poder até levar para sua casa nos finais de semana, a princípio, até a criança ir se ambientando, né, com essa nova família, tá? Então é mais ou menos assim que o processo acontece. No inciso 2º diz o seguinte: sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais, né, que no caso seriam essas aí, para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o artigo 130 desta lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse de procedimento judicial contencioso, ou seja, de contenção, né, no qual se garanta aos pais ou responsável legal o exercício do contraditório. Isso é um termo jurídico, tá, gente? E da ampla defesa. No artigo 3º diz que crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de um guia de acolhimento expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros, ou seja, essa criança ela não é acolhida de qualquer forma, né? É necessário que o juiz faça uma expedição de um documento, né? Dando ali uma guia para que essa criança e esse adolescente sejam ali acolhidos.
E aí vamos lá. A obrigatoriedade constará dentre outros. No primeiro diz o seguinte: tem que constar a sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos. Então, se os pais forem conhecidos, tem que ter lá todos os dados, né, dos pais ou responsáveis legais. No segundo, tem que constar aí o endereço de residência dos pais ou do responsável legal, com pontos de referência, justamente para que essa família não, né, seja perdida aí de vista. No terceiro, fala os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-lo sob sua guarda. Então, se alguém da família tem interesse, né, em ficar e cuidar dessa criança, é necessário também que os interessados estejam ali registrados. No quarto, fala sobre os motivos da retirada ou da reintegração ao convívio familiar. Então, é importante também que seja registrado por qual motivo, né, essa criança está sendo encaminhada para um acolhimento ou para uma família substituta. Assim, quando há também a reintegração na sua família de origem. No inciso 4, diz: imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando a reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar a sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta lei. Então a gente observa aqui, né, que realmente há assim um esgotamento de possibilidades para que essa criança seja reintegrada à sua família de origem, né? Porém, em caso isso não ocorra, é importante que o juiz deixe isso registrado, né, o motivo pelo qual está aqui e fundamenta, né, isso. E feito isso, essa criança, esse adolescente é colocado em uma família substituta, tá? Seguindo aí as regras, né, do princípio desta lei. O inciso 5º vai falar sobre o plano individual, será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança, do adolescente e a oitiva dos pais e dos responsáveis. Então, é sempre importante que se ouça, né, que se escute os pais, né, a priori. Porém, todavia, essa criança também precisa ser ouvida e há aí, né, que ser elaborado todo um plano por parte dessa equipe que está acompanhando o caso dessa criança. No inciso 6º, fala o seguinte: constarão no plano individual, dentre outros, o que vai constar? Vamos lá ver. Vai constar os resultados da avaliação interdisciplinar, né? Então, o que é uma equipe interdisciplinar? Vários profissionais vão estar avaliando, principalmente psicólogos, né? Médicos, para ver a integridade física, né, dessa criança, a sua saúde, a psicológica também, emocional. Enfim, então vai constar aí os resultados dessa avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais e responsáveis também devem estar constando ali. Gente, estou passando para a página 10 agora, tá? No terceiro fala a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável com vista na reintegração familiar, ou, caso seja vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.
Então aí tem uma previsão, né, que é necessário ser feita com relação às atividades que serão desenvolvidas tanto com a criança e o adolescente quanto com seus pais, né, e responsáveis, justamente no objetivo de reintegrá-los. Então a gente vê a todo momento a importância da reintegração, né, dessa criança e do adolescente ao convívio familiar. Isso que é importante, que a gente está ficando esgotada até de tanto falar isso. No inciso 7º fala: o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade. A família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio, de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente que for acolhido. Então, vamos lá. Mesmo essa criança, né, sendo acolhida, essa família, ela vai ter aí o direito de ficar próximo a essa criança, tá? Até que essa criança seja realmente reintegrada ou não, e aí é onde vai ser, né, verificado todos os trâmites, se realmente há abuso, se realmente há maus tratos, né, dentre outros direitos da criança da criança e do adolescente sejam sendo aí violados, né? A princípio por parte da família, porque infelizmente a gente entende que é o primeiro que acontece, né? Agora, no inciso 9º, diz o seguinte: em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da família do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado um relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual consta a descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos de entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar para a destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Nossa, até fiquei cansada de falar aqui. Enfim, no inciso 10º, recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder da família, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao ajuizamento da demanda. Tá? Então, assim que recebe aí o relatório, o Ministério Público ele tem um prazo de 15 dias, né, para o ingresso dessa ação, ou seja, da destituição do poder da família. A família não vai ter mais poder, vamos dizer assim, sobre essa criança e esse adolescente. No inciso 11 ou 11º, a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações minimizadas, né, pormenores, sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas para a sua reintegração familiar ou a sua colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. O inciso 12º, terão acesso ao cadastro ao Ministério Público, Conselho Tutelar, o órgão gestor da assistência social e aos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da assistência social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento. Artigo 102. As medidas de proteção de que trata este capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil. Aí temos aí os incisos. O primeiro diz: verificada a inexistência de registro anterior,
O assento, o que vem a dizer esse assento? É o registro civil de nascidos vivos, tá? De nascimento da criança ou do adolescente será feito à vista dos elementos disponíveis mediante requisição da autoridade judiciária. No inciso 2º, os registros e certidões necessários à regularização de que trata este artigo são isentos de multas, custos e emolumentos, ou seja, lucros casuais, gozando de absoluta prioridade, tá? Então, é necessário que essa criança aí tenha o seu registro. No inciso 3º, diz o seguinte: caso ainda não defina a paternidade, será deflagrado procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto pela Lei 8.560, de 29 de dezembro de 92. Ou seja, a busca da paternidade, né? Quando a criança ainda não sabe quem é o seu genitor, né? No inciso 4º, nas hipóteses previstas no inciso 3º deste artigo, é dispensável o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público, se após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. No inciso 5º, os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento são isentos de multas, custos, e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. E para finalizar, o inciso 6º fala: são gratuitas a qualquer tempo a averbação. A averbação nada mais é do que um registro de alguma coisa em cartório, requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Gente, já deu, né, por hoje. 17 minutos de vídeo, a gente vai finalizar a aula por aqui. E daremos continuidade na terceira aula para finalizar o conteúdo da apostila, que agora falta bem pouquinho, né? Então, ó, beijo para vocês, fiquem com Deus, continue se cuidando, mas eu não vejo a hora de voltar, dia 16, né? Alguns eu sei que vão retornar à aula presencial, outros não, a gente vai continuar por aqui. Na verdade, não, vai ser ao vivaço, né? Eu vou estar lá presencial, vai ser ao vivo, vocês vão poder tirar dúvida, vai ser bacana, tá? Eu espero vocês. Beijo, beijo, até a próxima.